o homem da tecnologia, não é? Já não está mais entre nós, mas ele usou uma frase assim, que a mim me chamou muita atenção. Ele disse o seguinte: as pessoas não sabem o que querem, então somente precisamos mostrá-las. Ou seja, os irmãos lembram quando eu havia dito aqui aos irmãos de que muitas das vezes o problema, né? O problema muitas das vezes não tem nada a ver com o mundo, que às vezes o problema sou eu mesmo, ou seja, tantos outros em mim que eu não me vejo, não sei mais quem eu sou. Esse é o problema, a falta de identidade. E todos nós estamos vivendo num século, numa sociedade que tem produzido cada vez mais pessoas fúteis, pensamentos fúteis. E a nossa existência, a nossa vida, ela é resumida, ela é baseada na futilidade. Como se nós resumíssemos, de facto, a nossa existência no consumo. Não é? Eu quero, como se tudo fosse teu. Mas a gente se esquece de que nós viemos como? De que jeito viemos no mundo? Com alguma coisa? Sem nada. Então, o sentimento de posse, ela está acabando com a geração contemporânea. Por quê? Porque aquilo que você acha que é seu, e quando esse seu dizer que não é seu mais, o que você faz? Você se decepciona. E até às vezes você se mata. Por quê? O sentimento de posse, né, tem se apossado na raça humana. A gente tem isso. E quantas vezes nós usamos palavras do tipo: minha esposa, meu esposo, meu filho, minha filha, meu carro, meu isso, meu trabalho. As coisas não são seus. Nunca foram seus. E a gente sabe disso. Por isso que nós temos uma grande dificuldade em compartilhar. Porque é meu. Como se você nasceu para ter aquilo. Ou seja, esse sentimento de posse, isso tem prejudicado muito a nossa caminhada para a vitória. É como se fosse uma pedra de tropeço para o sucesso. E é justamente por isso que nós vamos falar uma questão da responsabilidade. Porque todos nós, inclusive eu estava comentando isso com o Duarte, o Marcos no carro, né, de que nós somos o primeiro e o último ser responsável pelo nosso fracasso ou sucesso. Nós somos responsáveis, o primeiro responsável e o último responsável pelo fracasso ou pelo sucesso de nossas vidas. Hoje nós nos matamos com muita facilidade, até mesmo muitas das vezes espiritualmente nos matamos. E também por conta da sociedade que nós estamos, né? Porque parece que as pessoas, elas já não são mais pessoas. Ou seja, parece que nós estamos vivendo num mundo onde tem mais escravos do que homens livres. Os nossos pensamentos, os nossos ideais. Parece que tudo que nós falamos é contaminado. Ou seja, parece que nós não temos mais um pensamento original. Hoje eu estava a dar um treinamento sobre estudo bíblico nos Calebs, como líder jovem. E eu estava a falar com eles sobre algumas formas de abordagem a respeito de como dar estudo bíblico. Porque geralmente nós sempre, esse sentimento de posse, ela gera um sentimento de troca. Né? Porque se eu tenho que dar, tenho que fazer o quê? Tenho que receber. Como se fosse uma obrigatoriedade. Né? Mas só que nós nos esquecemos que muitas das vezes a natureza ela é eficiente. Ela é eficiente. E eu dizia assim aos jovens: olha, o seguinte, esqueça, né? Não convide mais as pessoas a frequentarem a sua igreja, só porque você acha que a sua igreja é melhor do que as outras. Porque, às vezes, aquele irmão que também é evangélico, ele acredita que a dele, não é a verdade. Então, como posso oferecer estudos bíblicos? Não, estudos bíblicos não se oferecem. Estudo bíblico é um presente. Então, eu não posso oferecer.
Como posso dizer para uma pessoa, você quer estudo bíblico? O que a pessoa me vai dizer? Não. Então eu não vou oferecer estudo bíblico. Mas como seriam os moldes de abordagem? De que maneira seria? Amados, eu quero dizer para vocês que não existe passos para ser um vencedor. Sabe por quê? Por uma simples razão. Já somos vencedores. Amém. Já somos vencedores. Grave isso. Coloque isso na sua cabeça. Você é um vencedor. Todos os dias nós somos um vencedor. Amém. Somos um vencedor. E tem mais. Por que nós somos um vencedor? Somos filhos de Deus. Porque somos filhos de Deus e porque nós temos a luz. E porque Jesus Cristo, Ele derrotou todos os nossos inimigos. Aonde? Na cruz do Calvário. Ele fez isso por nós. Por isso que em Cristo somos mais que vencedores. E em Deus somos filhos duas vezes, pela criação e pela remissão. Então, eu disse assim aos irmãos, aos jovens, olha, é o seguinte, a única forma, né, para poder presentear alguém com um estudo bíblico, primeiro começa na aceitação. A gente precisa aceitar as pessoas do jeito como elas são, com os seus pensamentos. Mas às vezes aceitar não quer dizer concordar. Sim ou não? Aceitar não significa dizer que você está fazendo o quê? Concordando com a pessoa. Mas você faz o quê? Você aceita. E quando de repente você está com alguém, né? Amados, eu estou falando um pouco sobre essa questão porque nós vamos entender que essa questão de ser vencedor, né, ela tem uma ligação muito forte com aquilo que nós pensamos, com a nossa mente. Se alguém lhe disser, irmão, o que você acha dos homossexuais? O que você vai dizer? A gente pensa, mas aí você diz, não, tudo bem, não tem nenhum problema. Bem, amados, veja só, você vai dizer, não tem nenhum problema, né? Para a pessoa. Você pode aceitar, mas você pode não concordar com a pessoa. Mas agora diz, o que você pensa dos homossexuais? Vão no inferno. É assim? Não, nunca foi. Então, amados, eu estava a dar assim, algumas situações em termos de abordagem dos bíblicos para esses jovens, dando algumas questões, como por exemplo, que a gente estamos muito mais preocupados com coisas tão difíceis sobre a Bíblia, e coisas tão simples e fáceis a gente não faz. Porque esse problema, ele é um tipo de problema essencial que nós como cristãos nos últimos dias estamos vivendo. E é justamente por isso que nós não temos ideia de quem é o nosso Deus. E como nós não temos ideia de quem é o nosso Deus, temos problema com a nossa identidade. Não sei quem eu sou. Amados, é perigoso não saber quem você é. Porque quando você não sabe quem você é, os outros transformarão em você o que eles quiserem que você seja. Isso é verdade. Por isso, eu gostaria que nós saíssemos daqui da igreja com um pensamento. Impossibilidades, eles existem, sim ou não? Sim. Não, não existem. Impossibilidades, impossível, ele é apenas uma opinião. É apenas uma opinião. Não é um fato. Porque a partir do momento que eu começo a acreditar nas impossibilidades, né, eu começo a desacreditar de quem eu sou filho, de quem é meu pai. Por quê? Porque o meu pai, ele é o Deus das impossibilidades. Ele faz tudo e nada ao mesmo tempo. Esse é o nosso pai, esse é o nosso Deus. E aí um desses jovens me perguntou, então qual seria a forma ideal para se dar estudos bíblicos? Aí eu disse, olha, é o seguinte, é bem simples. Você pode começar por uma pesquisa bíblica. Porque às vezes a gente estamos assim, preocupados, eu vou dar estudo bíblico, eu vou fazer oração para alguém, mas quero que essa pessoa vá para a minha igreja. Vá na minha igreja, vem na minha igreja, vem na minha igreja. Eu disse, não. Na primeira visita,
Não ofereça nada da igreja, não fale sobre a sua religião, porque talvez a pessoa não queira ouvir da igreja adventista, queira ouvir de você. Quer ouvir sobre a sua vida, o seu testemunho. Mas olha só, e aí nós entramos em temas como, por exemplo, como abordar pessoas de outras denominações cristãs. E eu disse, olha, é o seguinte, tem uma questão bem simples. Olha só, por exemplo, eu vou fazer essa pergunta aqui para os irmãos. Olha, você pode provocar, fazer a pessoa pensar. Como por exemplo, perguntar para a pessoa, Jesus virá em carne ou em espírito? O que os irmãos acham? Jesus virá em carne ou em espírito? Em carne. Como os irmãos conseguem comprovar isso? Na Bíblia. Que texto da Bíblia comprova isso? Atos 1, verso 8 e 9. Atos 1, versos 10 e o verso 11. Perfeito. Amados, quando você pergunta isso para as pessoas, em geral, né? Isso em geral, tá? Em geral, as pessoas acreditam que Jesus Cristo vem em espírito. Sabiam disso? É verdade. Em geral, tá? Creem que Jesus Cristo vem em espírito. Mas isso é um tipo de verdade que era mentira. Um mentiu, outro mentiu, o pai mentiu, o avô mentiu, todo mundo mentiu. Isso passou a ser uma verdade para esse povo. Então, é tipo mais ou menos aquelas pessoas que quando você pergunta se tem religião e diz que é católico, mas nunca foi numa igreja católica. Já viram pessoas assim? Tem bastante. Estão vendo? Porque é uma coisa que fica. Né? E aí quando você abre, você mostra esse texto, a pessoa pensa, puxa, mas é verdade. Porque lá no livro de Atos, capítulo 1, versos 10, 11, lá fala que Jesus estava indo ao céu. Os santos estavam dizendo isso. Né? E de repente os anjos disseram, homens galileus, não é isso lá que está lá? Do jeito como a vista subia, ele virá do mesmo jeito. Aí você pergunta, mas então, Jesus foi em espírito ou em carne? E o que a pessoa vai dizer? Em carne. Aí você pergunta, espírito se vê? Não. Então Jesus virá em espírito ou em carne? O que a pessoa vai dizer? Em carne. Por que ele vai dizer isso? A pessoa já viu? É uma coisa simples. Uma pergunta simples, você logo já consegue perceber que a pessoa de fato, né, irá entender que você tem verdades que ela não sabe. Meus irmãos, nós estamos vivenciando hoje o grande conflito. Estamos vivenciando hoje o grande conflito. E eu repito, meus irmãos, que religiosidade, cristianismo não é ser da igreja. Às vezes a gente estamos muito acostumados a ser meio que igrejeiros, não é isso, irmãos? Ser da igreja. Estar dentro da igreja não transforma você num carro, assim como estar dentro de uma garagem não transforma você num carro. Por quê? Porque a esperança daqueles que não vêm à igreja é a presença da igreja onde? Nas ruas. Porque as pessoas ao nosso redor, em casa, na comunidade, no trabalho, eles precisam ver igreja em nós. Não simplesmente em uma estrutura física. Mas nós somos igreja. Então, vamos aqui abrir a Bíblia no livro de Coríntios. Coríntios 15 e o versos 57. Capacidades. Quem ama a Deus e obedece terá o quê? Terá vitória eterna. Isso é fato. Isso é fato. 1 Coríntios 15, versos 57. Mas agradeçamos a Deus que nos dá o que mesmo? A vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? Amados, a vitória plena nós só poderemos encontrar em quem? Em Jesus. Só nele teremos a vitória plena. Mas agora, será que nós acreditamos nisso? Será que nós cremos que nós somos vitoriosos? Porque a partir do momento que você não crê, você não acredita, você está dizendo para você que você não é vitorioso. E como vai ser a sua vida? Como nós vamos viver? Né? Há um dito popular que diz, né, que quando não acredito em mim mesmo, será que os outros vão acreditar? Imagine os outros.
também não vão acreditar. E é um pensamento espírita, mas é bíblico também, que diz que é onde está a energia, onde está a mente, que a energia flui. Então, ou seja, o que você pensa até um certo ponto é a sua realidade. Nós somos a realidade que criamos. Então, se nós passamos a metade do tempo tristes, reclamando da vida, moribundos, não é? Então, isso é que nós estaremos escolhendo para a nossa própria vida, para a nossa própria existência. Isto é fato. Que significa que muitas das vezes, amados, Deus, ele se conecta conosco de maneira, digamos, há uma expressão que realmente sempre, eu tenho sempre dito isso a igrejas e a alguns irmãos, né, que o relacionamento de Deus com o ser humano é um relacionamento quantificável, ou seja, Deus, ele se conecta conosco por meio do que mesmo? Da mente. Então, e essa mente que nós temos que tomar cuidado. É essa mente que a gente precisa fazer o quê? Cuidar. Porque o maior desejo de Jesus Cristo para nós, para nossas vidas, é que seus irmãos, seus filhos, estejam todos os dias o quê? Motivados. Motivados para o quê? Para a batalha, para a luta. Porque só luta quem quer vitória. Não é verdade? Sim ou não? Só luta quem quer vitória. E nós somos vencedores. Somos vencedores. Em Cristo Jesus nós somos vencedores. Olha só quantas barreiras nós atravessamos hoje, por exemplo, hoje. Foi difícil para alguns, não foi? Foi difícil, mas está aqui em nome de Jesus. E ele está dizendo, glória a Deus. Está dizendo, eu sou vencedor. E por que somos vencedores? Porque mesmo? Somos filhos de Deus. Porque somos filhos de Deus. E quem é Deus? Nosso Pai. O nosso Pai. Quem mais? Criador de todas as coisas. Criador de toda a ordem planetária, de tudo. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Pai, amados. A gente precisa entender que o nosso Deus, irmãos, não é um discurso. Não é simplesmente um discurso de seres humanos, dizendo que Deus ele é o Criador. Não é isso só, amados. O nosso Deus, precisamos entender que Deus, ele é quem mantém. É quem mantém o universo. Ontem eu disse aos irmãos que nós estamos no nada, no vazio. Somos apenas um pontinho azul diante de outros planetas. Mas nós estamos vivos, estamos aqui para glorificar o nome dele. Amados, só seremos vencedores, só seremos vitoriosos quando começarmos a entender que o nosso Deus é grande. Porque se nós não entendemos que o nosso Deus é grande, que o nosso Deus é o Deus do impossível, então nós nunca seremos grandes também. Então primeiro eu preciso fazer o quê? Enxergar quem é o meu Deus. Mas a gente sabe que nós temos problema com a nossa própria essência. Então, qual é o alimento base para que eu consiga começar a entender e a ter um relacionamento saudável com Deus? Aonde começa? Na lição. Aonde? Na lição, no estudo, na oração. Amados, se existe hoje um momento que o ser humano e a raça humana precisa de Deus, de oração, é este momento. Por que este é o momento? Porque até então, muitas das vezes, as nossas orações, às vezes não chegam no altar. Não é verdade? Não chegam no altar. Não é? E Deus nos diz, o que está ligado na terra está ligado aonde? No céu. O que desligado também está ligado aonde? No céu. Então a gente tem que estar ligado, tem que estar conectado. Quantas vezes a gente ora apressadamente? A gente ora porque está cansado, porque quer dormir logo, porque quer trabalhar logo, está atrasado, porque quer comer logo. Amados, o problema não está em Deus demorar nas respostas. O problema não está, digamos talvez que a resposta de Deus está demorando, porque não é essa a resposta. O problema está na pergunta. Pergunta mal feita a Deus.
gera problema. É aquilo que uma vez eu tive dito, que muitas das vezes nós mesmos nos amaldiçoamos. Sabe? Quando você dá glórias a Deus, sabe? Quando às vezes você... aquela oração, sabe, irmãos, que você sabe que isso te vai matar e você está orando, que vai te matar o negócio? Já viu? Aquela oração que de repente você diz, ó, eu e a minha família vamos todos lá no McDonald's. Mas você não tem nenhum problema com o McDonald's, não, tá bom? Não tem nenhum problema com isso. Mas olha, temos um relacionamento ainda. Porque aquilo que Deus fez está muito aqui. E é justamente por isso, amados, que o mundo lá nos critica. Não é verdade? É sério, amados. Se nós olharmos para a política, como está a política? Está bom ou está ruim? Ruim, está ruim. Se nós olharmos para a economia, como está a economia? Está bom ou está ruim?